Salve, meus caros estudantes, é isso daí, está começando aqui mais uma conversa com o professor Magno. Ó, esse daqui é o meu sinal, a Elisa está ali, deixa eu ver se eu consigo... Elisa, o E é assim, né? Ah, o E é assim, né? Isa, né? Assim? Elisa, é isso daí, tamo junto, Elisa, é isso daí. Bom, nós estamos aqui para apresentar, eu e Elisa, nós vamos aqui conversar a respeito aí, eficiência energética. Coloca na tela aí, por favor, olha lá, ó. Eficiência energética, atividade 4, apresentação do protótipo, né? Uma das apresentações, eu vou te fazer uma apresentação formal aqui do protótipo e tal. Aí, só lembrando, esse aprofundamento é de ciência em ação, unidade curricular Projeto Casa Sustentável, que eu estou com o Xandão aí, e componente curricular eficiência energética, tá bom, gente? Ó, as aulas do Centro de Mídias, elas podem apoiar o seu desenvolvimento escolar e, para isso, elabore uma rotina de acompanhamento das aulas do nosso componente, fazendo as anotações do seu diário de bordo. Olha, hoje o que vai ter de coisa para você anotar no diário de bordo não é fácil, hein? Então, muita atenção, eu vou falar pausadamente para você as coisas que devem ir para lá. A gente vai fazer tipo um roteiro, tipo um relatório de experimentos, sabe daqueles de laboratório? Parecido. Acesse também e realize as tarefas aí que ficam disponíveis para você e periodicamente são atualizadas. Siga também as orientações, que são muitas também aí, recomendações que a gente durante a aula vai expor para você, mas efetivamente vão acontecer e concretizar basicamente lá nos últimos slides, onde muitas vezes a gente retoma para poder aí fazer o link com aulas passadas, como eu vou fazer hoje, a partir aí do que a gente colocar como os costumes e orientações que a gente coloca aí. Não vai esquecer também, faz aí, pode voltar para mim um minutinho para conversar com o pessoal que está em casa assistindo, olha só. Vai esquecer também, vai aparecer aqui para você, faça avaliação também da nossa aula. Coloque aí o que você achou, as suas impressões, vai aparecer aqui para você, é isso daí, ó. Fala aí a sua opinião, dá aí as suas sugestões, a gente aqui acatou algumas sugestões, uma delas veio e a gente concretizou nesse nosso elemento aqui. Vamos fazer uma casa protótipo, mas com material de baixo custo, ó. Não vai precisar fazer grandes coisas, a gente aproveita assim as coisas que a gente ia descartar e aí fica mesmo um projeto sustentável. Eu tinha em mente fazer um projeto sustentável com uma maquete bem bacana e tal, mas aconteceu alguns problemas aí no meio. Não é problema de falta de dinheiro, não é isso não. Aconteceu alguns problemas mesmo no decurso de como é que a gente diminui as coisas. Porque como é que eu vou diminuir certas coisas, com que critério? Essa é a aula de hoje, é o nosso objetivo. Ele vem atender a aprofundar, na verdade, a formação geral básica da habilidade M13, CNT 101 e também da 307. Além disso, aí a gente tem como objetivo a pesquisa bibliográfica associada aos processos de iluminação e eficiência luminosa, atendendo ainda a CNT 10, que é a habilidade que vai reportar aí também os projetos pessoais que a gente vai desenvolver e empreendedorismo, é isso mesmo. Aqui nessa aula, o nosso objetivo em negrito principal é falar sobre protótipo, concepção do protótipo. Está aparecendo para você novamente aí para você não ter dúvida nenhuma. Protótipo é um teste, né? Geralmente, quando a gente faz teste, a gente usa uma simulação. A gente usa, na verdade, um modelo. Uma das formas da gente modelizar protótipos é fazer reduções, é fazer determinadas, digamos assim, adaptações daquilo que vai ser o real, mas ainda sem selo. Primeiro a gente faz uma simulação, primeiro a gente faz um teste, a gente constrói uma coisa antes para tirar algumas dúvidas. Viu como isso é importante? E é aí que a gente travou em alguns detalhes que a gente vai comentar hoje. Primeiro, para começo de conversa, olha lá. Primeiro problema que a gente teve é o seguinte:
quando eu procurei aí na nossa pesquisa bibliográfica, né, que a gente tem que fazer, quanto tem uma lâmpada de Moser de fluxo luminoso e de luminância em lux ou em lumen, para você que ainda não está, mas deve estar familiarizado com esses termos, olha só. Tá vendo que tem um asterisco ali, tem uma estrelinha ali? Eu encontrei esses 600 lux e a área da nossa sala de aula, né, que a gente tinha colocado na aula passada. Aliás, volta aqui um minutinho, quero até me desculpar com o pessoal, porque talvez eu tenha pegado pesado nos cálculos, mas eu fui devagar, né? Fui explicando passo a passo. A gente vai retomar isso, eu dei como lição de casa, estou retomando hoje, né? A gente está retomando. E se a gente tivesse que fazer as contas para ter aí o cálculo de quantas luminárias do tipo da lâmpada de Moser a gente poderia substituir, né? Na verdade, quantas luminárias da lâmpada que a gente tem aí já instalada na nossa sala de aula, quantas eu poderia eliminar e economizar, né? Energia sustentável, energia limpa, aí usando as lâmpadas de Moser para iluminação. Fazer uma comparação. Ô professor, não consegui, vou te dar uma ajuda hoje. Eu sei que tem muita conta para fazer, mas a gente vai simplificar o máximo que a gente puder, tá bom? Aí, volta para a tela agora. Eu primeiro queria fazer esse comentário, porque assim, eu fiquei um pouco na dúvida, e talvez você também tenha ficado, do seguinte: esse valor aqui colocado na maioria dos artigos, entrevistas que a gente tem, ele me parece, veja só, ele me parece um pouco flutuante. Quer dizer, eu encontrei alguns testes, né, artigos científicos, e nesses testes a gente chegou à conclusão que 600 lux de iluminação é quase equivalente mesmo a uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada que a gente usava antigamente. Ah, não sei qual que é não, professor, não tem problema, a gente mostra para você agora. Tá aqui, ó, tá na minha mão, ó. Pode pegar agora, ó. É aquela lâmpada que tem um filamento dentro, né? Uma lâmpada elétrica, né? A primeira aí da leva, né? Que solucionou muitos problemas. Tanto essa daqui como essa daqui, tá vendo? São lâmpadas incandescentes, tá bom? Essas lâmpadas aqui, elas têm um grande gasto, né, de energia, porque a maior parte da energia que gera essa lâmpada é calor, e o que a gente quer é luz. Mas, pulando essa parte, essa lâmpada aí, uma de 40, que está ali pequenininha na mesa, a 60 watts, ela tem cerca, ali a gente encontrou isso em dados, ela tem mesmo cerca de 600 a 800 lumens. Mas aí a gente encontrou algumas informações que também tem 600 lux. Fiquei, poxa, então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai considerar o seguinte: para a nossa sala de 63 metros quadrados, como esse valor é flutuante, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui. Tá? A gente vai precisar da quantidade de lumens, né? A quantidade de lumens, que é 1 lumen por metro quadrado, é que vai dar o lux, né? É essas contas que ficou meio pesado na aula passada, a gente está pegando leve hoje. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai considerar, ó, nós teremos aqui, eu não gostei muito dessa palavra teremos, não. A gente vai considerar, ó. Nós vamos fazer uma consideração aqui, ó. A gente vai considerar, então, 630 lumens. Por quê? Porque 630 lumens está aqui entre 600 e 800 lumens. Tá um pouco para menos, então, na pior das hipóteses, digamos assim, na hipótese mínima, a gente vai conseguir aí uns 630, talvez seja isso. É bastante isso, hein?
É bastante. Só para você sair dessa confusão e tal de lumens e lux, vou te dar um toque na aula de hoje e já vai para o diário de bordo. A medida lux, que é muito importante a gente obter para fazer os cálculos e tudo mais, a gente tem um aplicativo que faz isso. Eu vou te apresentar nas próximas aulas, não necessariamente na próxima, mas eu vou comentar com você. Primeiro eu quero que você anote aí para fazer uma pesquisa do que é um luxímetro. É claro, o Magno já te deu a dica, é o que mede a quantidade de lux. Mas o que acontece? Isso custa uma grana. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aí na internet um bom aplicativo, sim, para a gente instalar no nosso celular, ou se você não tem celular também não tem problema. A gente vai pesquisar um aplicativo que funciona como um luxímetro, medir então a quantidade de lux. Combinado? Então tá bom. Bom, vamos considerar então 630 lumens para uma lâmpada de Moser, está fechado comigo, então não tem problema. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho de conta, mas o mínimo. Eu te falei na aula passada que a gente tem uma fórmula pronta para a gente fazer o cálculo aí, vamos fazer da melhor forma possível, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, tá? Ajudando você a fazer conta. A conta é sua, eu vou te orientar só, era a lição de casa, mas o Magno vai dar uma colher de chá para você, ó. Primeiro, tinha uma parte lá do fluxo luminoso total que a gente tinha falado para você e apresentado na aula passada que não muda, que é a quantidade de lumens que a gente vai considerar para a nossa sala de aula, que eu dei as medidas na aula passada, e dentro de uma especificação técnica no manual de luminotécnica, a gente chegou aqui a 107, 142 lumens. Era isso que a gente precisava de fluxo. Agora, o fluxo luminoso de uma lâmpada de Moser, quanto que eu te falei? O fluxo luminoso de uma lâmpada de Moser, a gente falou que ia considerar quanto? 630 lumens. Ou LM, minúsculo. E aí, para a gente fazer a conta, é a lição de casa que tinha para você fazer, é só você dividir, aí para a gente encontrar um número de luminárias, é só nós dividirmos essa quantidade aqui, que é o de fluxo total, ó a colher de chá do Magno já, ó, que está aqui, ó, é só dividir isso aqui por o fluxo luminoso de uma lâmpada de Moser que a gente acabou de considerar, que a gente considerou aí quanto? 630 lumens, tá bom? Ó, 630 lumens. E aí você pegando uma calculadora então e fazendo essa conta aí, 107.142, não coloca o ponto não que você vai se complicar, é 107.142. Digita tudo isso na calculadora e aí você vai encontrar, olha só, dividido por 630, né? Deixa eu ver se alguém aqui pode me ajudar, deixa eu ver. Alguém tem uma calculadora aí para fazer essa continha rapidinho pra gente, ó? Aí já ajuda, não vai ficar perdendo tempo de fazer conta. 107.142 dividido por 630, quanto que vai dar isso daí, hein? Vamos esperar que vai dar aí 630. Vai dar então para a gente. Aí a quantidade de luminárias não, né? Aqui não é luminárias. Poxa, eu esqueci até de alterar aqui. É o número de luminárias da lâmpada de Moser, né? Não, acho que a gente errou. Daqui a pouco a gente termina essa conta. Espera aí. É 107 sem um ponto. 107.142. A gente vai digitar tudo de uma vez, porque senão acaba dando errado. Isso é um bom para você aí também aí que está em casa, viu? Porque o ponto na calculadora é vírgula, né? Então a gente vai digitar tudo. 107.142 dividido por 630. Agora sim, quanto deu? 107.142
Ó, a conta aqui está dando 170, hein, gente? 170,0. Aí já dá para a gente chegar aqui, puxa, mas aí eu vou ter que usar 170 garrafas. E aí é que a gente volta naquela questão, né? Deve dar isso daí mesmo, viu? Porque 630, veja só, já que eu fiz essa conta aqui e ela era 63 aqui, ó, e aqui tem um zero, né? 630 dividido por 630 vai dar 1. Vai dar 50 dividido por 0,294 aqui. Deve dar isso daí mesmo. É uma quantidade absurda de lâmpada de Moser para a gente colocar. Mas aí não vai, então, economizar nada. Bom, se nossas contas estiverem certas, você vai conferir aí na sua casa, a conta é sua, a gente vai, então, mudar de planos. Mas isso é o que eu te falei. Lembra que eu te falei? Esse valor que a gente considerou, coloca na tela aí, por favor. Ó. Esse valor que a gente considerou, a gente tem que medir com um luxímetro, porque tem alguma coisa aí que não está batendo, não é verdade? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui agora uma coisa que é apresentar o nosso protótipo, uma vez que a gente falou aí no comecinho da nossa aula que a gente optou por fazer aqui uma casa padrão com material reciclável. Então a gente pegou aqui uma caixa de papelão, ela vai representar, né, as paredes efetivamente aí da nossa casa. E eu acho que nessa posição, o que vocês acham? Ó, a gente só precisa fazer o seguinte, ó. Quanto será que mede essa caixa aqui nessa parede, ó, nessa parede? Dá para pegar aqui, por favor, ó. Nessa parede aqui, ó, eu tenho 30 centímetros, não é verdade? Ó? 30 centímetros. Tenho aqui mais 30 centímetros, né? E aqui eu tenho um pouquinho mais, aqui vai dar mais ou menos uns 8 centímetros, olha, tá quase 10, tá vendo? Olha aí, quase 10. Então eu tenho 30, 60, mais ou menos aí 70 centímetros. Posso considerar 70 centímetros já por uma escala de parede. É isso que eu quero te mostrar hoje aqui, ó. Essa medida aqui, então, ó, dessa parede aqui maior, a gente vai ter, então, 70 centímetros. Vamos anotar para não esquecer, hein? Diário de bordo. Agora, e aqui de frente? Quanto que a gente tem nessa medida aqui, ó? Se a gente pegar essa medida aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente colocar aqui, ó, a gente tem 30 centímetros até aqui, maravilha, e a gente tem aqui mais quanto? Mais 20 centímetros. Então a gente tem aqui então 30 mais 20 vai dar certinho 50 centímetros. O que você acha então da gente propor? Deixa eu ver se eu propus isso aí no protótipo. Ah lá, já está no nosso protótipo. Ó. Coloca lá na tela. Isso, muito bem, obrigado. Ó. A gente está considerando, então, que essa caixa aí que a gente vai servir como modelo, ela tem 70 centímetros aqui e aqui ela tem 50 centímetros. Dá para enxergar, né? Dá para a gente enxergar? 50 por 70. Será que a gente conseguiria fazer aí essa escala funcionar para a gente, né? Para fazer uma casa, ela vai ficar uma casa legal, olha lá, no nosso protótipo, né? Será que a gente consegue colocar isso numa escala? Abrir ali, fazer a abertura ali de uma porta, né? E colocar isso numa escala de desenho de 1 por 50, mas fazendo o seguinte, opa, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pensa aqui comigo. Essa parede aqui maior, eu poderia considerar, no nosso protótipo ali, não está dando 70 centímetros? O que você acha de considerar, se fica muito difícil, a gente considerar 70 centímetros numa proporção para fazer uma casa com 3,5 metros. 3,5 metros. O que vocês acham, hein? Porque, veja só, se eu usar
Não, essa escala aqui é uma escala de desenho. Eu estou pensando no meu protótipo. Aqui, ó, de 70 centímetros, a metade não é 35 centímetros? Então, se a gente pensar 35 centímetros, não tem uma proporcionalidade com 3,5, ó, tá facinho de eu usar essa caixa aí mesmo, é a que eu vou fazer o meu protótipo. E aqui, eu consegui quanto? 50 centímetros, galera? Então, já que ali, não sei se você percebeu, eu dividi ali por 20, né? 70 dividido por 20 não deu 3,5? Se eu dividir 50 por 20, quanto que vai dar? Pronto, 2,5 metros. É isso que eu vou escolher então para minha casa padrão. E aí se eu for desenhar o meu protótipo, coisa que eu não vou fazer, eu posso usar essa escala que eu estou indicando aí, que fica uma medida boa para o nosso desenho, para o papel. O meu protótipo eu já escolhi, é esse aqui, ó. Pode voltar para mim aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu tenho um protótipo de uma casa em escala de 2,5 metros por 3,5 metros. Só falta eu pegar uma medida, sabe do quê? Do pé direito. Que conta que eu vou ter que fazer então, hein? Bom, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3, olha só. Se 70 centímetros corresponde a 3,5 metros e eu quero fazer o meu pé direito, deixa eu voltar aqui para você entender direitinho o que eu estou fazendo. Ó. O meu pé direito, ou seja, essa medida aqui, ó, que eu estou querendo determinar, ó, ela tem que ter 2 metros e... Posso fazer com 2,5 metros também. O que vocês acham? Opa, mas 2,5 metros eu já tenho lá na parede. 2,5 metros vai estar fácil demais, Magno. Quanto que eu tenho que fazer? Se eu tiver que deixar 2,5 metros, quanto que eu tenho que fazer? Vamos dar uma olhada de novo, olha lá. 70 centímetros quer dizer 3,5 metros. Pé direito agora. 2,5 metros é 50 centímetros. Se eu vou deixar 50 centímetros para o pé direito, vai ter que ter 50 centímetros. Ah, ficou muito fácil assim, não vou fazer isso daí não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um problema difícil para você agora. Vou fazer o seguinte, ó. E se eu tiver, então, que considerar aqui, eu quero um pé direito legal aí para minha casa. Ou seja, eu quero 2,60. 2,60 metros de pé direito. E aí, quanto que vai ter que ter? Poxa, acertou? Tá bom de conta, hein? Vai ter que ter 52 centímetros, né? Porque aí a gente vai dividir por 20 e vai dar 2,60 metros. Quer dizer, o nosso protótipo tá beleza aqui. Já vou até anotar aqui para não esquecer. Quanto que eu falei aí? 50? Ó, 30 de pé direito. 52. Pronto. Vou cortar aqui, vou calcular minha janela, ó, vou cortar aqui, ó. Vou calcular minha janela, fazer a abertura, vou fazer a abertura da minha porta, aí tá fácil. Você sabe o que é difícil? Que eu tinha falado para você no começo da aula? A gente determinar a proporção das coisas que a gente vai colocar aqui na casa. Por exemplo, ó, uma lâmpada, numa casa dessa, que tem essa proporcionalidade aqui, uma lâmpada de 40 watts, mais ou menos, em proporção, será que vai dar para a gente conseguir? Aqui, ó, acho que assim dá, né? Se precisar abrir aqui essa portinha, ó, aí, ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro, né, gente? Aí, ó. Aí, não, tá legal assim, tá legal. Ó, a câmera vai pegar pra gente. Eu trouxe uma réplica aqui de uma lâmpada em escala correspondente aí ao que eu te falei, que é 40 watts. Olha a iluminação que vai dar. A câmera vai pegar para você ver como é difícil. Ó. Olha lá, a lampadinha está lá dentro. Ó. É isso daí. Ó. É que aqui tem um pouquinho de luz atrapalhando, mas não tem, já dá para você ter uma ideia. Essa lâmpada aí, ela não vai iluminar quase nada, né?
Então, esse problema é que eu encontrei, rapaz. Eu encontrei esse problema de diminuir as escalas para a gente obter. Porque veja só, eu vou falar com você numa próxima oportunidade a respeito basicamente de escala. Porque olha, essa garrafa aqui, por exemplo, ó, ela é uma miniatura de uma garrafa de 2 litros. E essa garrafinha aqui, ó, também diz ser uma miniatura da mesma marca de refrigerante. Mas elas não estão em escala. Essa que vai ser aí a sua proposta de atividade para a gente conversar na aula que vem. Assim como essa lâmpada aqui, ó, apesar de ser uma redução, essa pequenininha aqui ser uma redução, ó, não necessariamente essa proporção está em escala em termos de iluminação. Ela não está. Por quê? Porque essa aqui é uma lâmpada que tem 20 watts. Né? Eu tinha falado com ela, mas é 20 watts. E essa daqui é uma lâmpada que tem 100 watts. Né? Se você considerar essas duas potências, evidentemente, essa daqui é o dobro dessa, mas enfim, não é a mesma proporção. E por falar em proporção, eu trouxe aqui para você, quando a gente fala muito de escala, eu trouxe um escalímetro. Falei de luxímetro e agora eu estou falando de escalímetro. A câmera vai pegar para você ver que bacana que é isso daqui, porque ele leva a medida já numa escala direto para o desenho. Por exemplo, se você pegar uma escala que está, por exemplo, 1:25, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Você mede aqui com essa escala, ó. Pode pegar aqui, ó, em close, ó. Isso, fecha aqui pra gente, ó. Ó, tá vendo? Tá 25, né? Ó, 25. Então você tá vendo que tem 1 aí no meio, ó. Ó, 25. Não tem 1 metro aqui, ó? Aqui 2, aqui 3, 4. Então essa escala aqui ela já está dividida para você medir em metro. E tem mais, ó. Tem outra aqui, ó, que você pode escolher também. Essa daqui tá 1:75. Tem essa aqui também, ó. Essa aqui é a escala de 1 para... Opa, saiu um pouquinho fora. Isso, ó. 125. Se a gente virar aqui tem mais, ó. Ó, tem mais aqui. Opções de escala para a gente fazer o nosso desenho, ó. Dá para pegar aqui? Ó, 1,50. Né? Você tem 1 metro, 2 metros, 3 metros, enfim. Aqui você tem, ó. Outra escala, tá vendo? E aqui você tem ainda a escala natural, que é a escala que a gente usa nas réguas e tal, que a gente costuma usar, tem na régua e tal, mas aqui a gente pode considerar que é uma escala 1:100, porque aqui está em centímetros, né? Então, a gente tem aqui a escala 1:100, porque cada metro corresponde a 1 centímetro. 1 centímetro são, no desenho vai ser igual a 100 centímetros da escala. Então, se você tiver um escalímetro, conhecer alguém que tem, puxa, na hora de desenhar vai ajudar bastante, hein? E o que mais? A gente está encerrando a aula. Termine aí a sua conta do número de luminárias que deu 170 lâmpadas de Moser. Tem alguma coisa aí que parece que não caiu bem. Não vai esquecer de fazer a nossa avaliação de aula e também te chamando a atenção para isso, ó. Considerando aí o nosso protótipo que a gente fez aqui na aula, vamos estabelecer a proporção, será que dá? A proporção dessa garrafa PET em escala, será que dá para fazer? E o equivalente de uma lâmpada elétrica, como eu mostrei para você. Será que dá para fazer isso, gente? Um conjunto de lâmpadas LED no lugar de uma lâmpada elétrica? Será que dá uma lâmpada LED, um LEDzinho, pode equivaler em escala a uma lâmpada elétrica que a gente mostrou? Como que a gente pode fazer isso? Olha, bastante pesquisa, hein? Quero ver como é que você vai resolver esse negócio aqui. Mas a gente vai ajudar, é claro. Hoje a aula chegou ao fim. Obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima, gente. Valeu!